Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca. Eu sou o Moisés. Estamos aqui para mais um episódio da série de devocionais sobre educação de filhos, baseado neste livro de David e Carol Sulmerk, de 151 reflexões sobre educação de filhos. E você que está chegando agora aqui no canal, queria te convidar para inscrever-se, ativar as notificações, comentar, compartilhar com seus amigos e também nos ouvir nas plataformas de áudio Apple Podcast e também Spotify, tá bom? Que Deus te abençoe, nos siga nas nossas redes sociais, fique por dentro de toda a nossa programação. Nós estamos agora com uma série maravilhosa, série inédita, que se chama Mãe Exausta. Todas as segundas tem no Manhã de Segunda, né? Isso, no Manhã de Segunda, Mãe Exausta, ainda há esperança. E agora, a partir desta quarta-feira, vai ao ar os bate-papos com mães reais, contando suas histórias, seu testemunho, amigas do meu coração que toparam aí o convite de compartilhar conosco aí essa beleza caótica da maternidade. Então vai estar lá uma playlist nova, você vai ver no canal Mães Exaustas, a partir de quarta-feira, agora às 6 da tarde aqui nos Estados Unidos e às 7 da noite no Brasil, no Brasil, tá bom? Então, você que está aí, mais uma vez, inscreva-se, ative as notificações e compartilhe o conteúdo do nosso canal. Que Deus te abençoe. Hoje o nosso episódio é de número 22, que tem por título Esqueceram-se de Deus. E o texto que o autor traz está em Juízes 2, 10 e 11, que diz: Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, a geração, no caso, do Êxodo, e a outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Então aqui a gente está vendo uma sequência, né, dos dois episódios anteriores, ali quando fala de Josué. Então no episódio anterior a gente falou eu e a minha casa, quando Josué deu essa palavra tanto para o seu povo como líder, como para a sua própria casa como sacerdote do lar. E aqui é uma época em que Josué também está falando com seu povo e ele já no fim da vida, ali ele já sentia que estava no seu fim e ele estava vendo que aquela primeira geração que saiu ali do Egito, ela conseguiu passar os ensinamentos de Deus para os seus filhos. No deserto nasceu uma segunda geração de pessoas, mas a terceira geração que já nasceu na terra prometida tinham se esquecido do Senhor. É aí que voltamos sempre ao ponto, né, da responsabilidade minha e sua como pais. Nós, como pais, temos essa responsabilidade, uma negligência na transmissão dos valores, na transmissão das experiências com Deus, na transmissão de princípios para os seus filhos, pode comprometer uma geração inteira, né? Uma geração sai do Egito, presencia todos os milagres que Deus fez, a tirada do povo com mão forte, como o Senhor fez, a travessia no deserto, a peregrinação, a provisão de Deus. Aquela geração conseguiu ver, transmitiu aos seus filhos. Aí a geração que nasceu na Terra Prometida, que já nasceu lá com tudo certo, não nasceram na escravidão, ali eles não conseguiram. É aí que o que a gente fala, a bonança é perigosa, ela é muito mais perigosa do que um momento de provação. Um momento de provação, muitas vezes na vida, nos faz nos aproximarmos de Deus, nos leva para perto de Deus. E na bonança, eles esqueceram-se do Senhor. Quando a gente lê ali o capítulo 2 de Juízes, fala ali que o anjo do Senhor se apresentou àquelas pessoas, né, dizendo que o Senhor, que eles estavam fazendo, não era certo, era mal perante os olhos do Senhor. E naquele momento, quando o anjo falou, eu fico pensando, né, amor, a gente estava discutindo isso, fico pensando assim, aquelas pessoas tudo fazendo coisa que não era certo, beleza. Daí Deus envia um anjo, um ser celestial, né, para falar com aquelas pessoas, enviado de Deus. As pessoas ouvem, choram, mas não se arrependem. Parece que é no dia de hoje, não parece?
né? As pessoas vão na igreja, sentem a presença de Deus, né? Curtem os hinos, ouvem a palavra e saem de lá vivendo da mesma maneira. Continuou do mesmo jeito que estava, e mesmo assim Deus teve misericórdia. As coisas más que eles faziam, haviam juízes de Deus que ainda davam uma cartinha branca para eles, né, para o povo ali, e mesmo assim eles continuavam fazendo o que era mal. A Bíblia diz também que não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava certo. Haviam apenas juízes, né? Isso. E o que aconteceu? Eles começaram a adorar os deuses ali de Canaã, que era Baal, e a sua esposa Astarote. E começaram a ser influenciados por aquilo ali. Porque Deus disse, quando vocês chegarem lá, o que eles tinham que fazer? Derrubar todos os deuses, né? E eles não fizeram nada disso. Nada que Deus disse para eles fazerem, eles fizeram. Muito pelo contrário. Além de se juntarem com o povo, começaram a adorar os deuses do povo e imitar o povo. É isso aí. É o que você vê aí, ó, a consequência da não transmissão dos valores, né? Da criação de uma geração forte, com uma base, como o pessoal sempre fala, a base vem forte. Quando não vem uma base forte de princípios cristãos, de princípios de fé que você tem, né? Ou que você diz praticar. E aí quando você faz isso, quando você é negligente com isso, acontece o que está descrito na Bíblia. É incrível como a Bíblia, em certos momentos, ela parece um espelho para o dia de hoje. Não é? Porque o que acontece quando seu filho é exposto aos deuses deste século, é exposto às ideologias, é exposto a tudo que vem de encontro, vem chocando com os nossos valores cristãos, e ele não tem esse fundamento. Acontece a mesma coisa que o povo começou a fazer ali, adorar outros deuses, se envolver, haver a miscigenação lá do povo, de povo que não acreditava em Deus, que não servia o mesmo Deus, começou a mistura e ali começou a diluir-se. Tudo que é diluído é mais fraco. Então a falha da família, é o que o autor diz assim, ó, a falha da família inevitavelmente afeta a nação. E nos dias de hoje a gente está vendo uma desconstrução da família. Ataque direto, não é mais disfarçado, não é mais sorrateiro, é direto, é um ataque aberto, é direto. E se nós não nos posicionarmos como pais, como cristãos, como pessoas de fé, pessoas que acreditam em Deus, é uma geração comprometida. Marx, há séculos atrás, já atacou a família e dizia que o que ia gerar, né, frutos seria a família. Então, o melhor, ele usou a palavra abolir. Abolir a família. Isso séculos atrás. E hoje a gente vê que aquela ideologia foi implantada aos poucos e hoje a gente vê se cumprindo. Tentou-se primeiro pela via da força, né? Viu-se que tudo que era tentado à força é repelido, né? Então o que se fez? Trouxe as ideologias de Marx de uma maneira diferente, né? Vamos atacar por onde? Vamos pela cultura, vamos pelas artes, vamos pelas escolas, vamos tomar toda a base de conhecimento e aí ali a gente pega os filhos, a base da família, a continuação da família, o legado que são os filhos, e a gente não precisa mais atacar a mente dos pais, porque a mente dos pais muitas vezes é difícil de você transformar. Então é mais fácil você começar por baixo, você ataca dos filhos, porque onde a negligência dos pais, os filhos são mais vulneráveis ao ataque. E aí eu vejo, até nós conversamos sobre isso, uma falha muito grande das igrejas nesse quesito, porque principalmente a gente que veio de uma igreja bem tradicional, havia uma preocupação muito grande em quê? Em abrir congregações. Temos que ampliar, tem que abrir congregação. Tem igrejas que até hoje é assim, tem que abrir congregação, vamos abrir uma outra igreja, vamos abrir outra, vamos abrir uma aqui, vamos abrir uma no bairro. E não se preocupou-se em abrir uma escola.
Tem, às vezes, município que tem 60, 70 congregações de uma denominação e não tem uma escola. Não decidiu-se atacar a base. Acreditou-se que apenas aquele momento do domingo, da escola dominical, da salinha, do cultinho, do seja lá do que for, iria ser suficiente para dar a base para uma geração, e não foi. Limitou-se a pregar para os próprios crentes. Pregar para crentes, pregar para convertidos, pregar para pessoas que já estavam ali, que já eram dali, né? E não se preocupou em preparar a base, não se preocupou o maior exemplo para mim é a escola. A maioria das igrejas preocupou-se em povoar uma cidade com congregações e, ao invés de construir escolas, foi construindo igreja, pregando para os próprios convertidos, ganhando os pais, esquecendo-se das crianças. Mas hoje, ao mesmo tempo que eu vejo, né, claro, essas ideologias se implantando, querendo abolir mesmo a família, também eu vejo também pessoas fortes se levantando a favor. Amém. Né? Porque hoje nós temos igrejas que estão com um pensamento diferente. Igrejas que querem que os jovens, que as crianças, que os adolescentes atinjam as 7 esferas, que são as artes, a música, né? Todas as 7 esferas que a gente está ali, que muitas vezes era pecado. Era atribuído ao diabo, né? As artes, você ser um artista, você... Era atribuído ao diabo. Meios de comunicação, né? Que não podia ter televisão. Não podia televisão. Era a mentalidade da época, eu respeito. Né? Mas a gente foi omisso. Mas né? houve uma omissão. Isso foi uma omissão da igreja com relação a isso. Então o mundo entendeu, como a gente já falou até em episódios anteriores, ele entendeu aonde ele tinha que começar, que era ali nas crianças. Então ele foi começando pela base, foi começando a minar, e a gente vê hoje o que está acontecendo. Então muitas famílias, até a gente teve um episódio aqui que vai ao ar também, que a gente conversou com a Ellen, uma amiga nossa, que é uma mãe homeschooling, e hoje a gente vê a importância e vê muitas famílias aderindo à educação domiciliar por causa disso. Né? No Brasil a gente ainda não tem uma legislação que... Não é permitido ainda, né? Na verdade, é e não é, né? Mas eles não podem fazer nada se os pais fazem, mas também é obrigado a botar na escola. Se eu não estou enganado, houve uma decisão do STF sobre isso. Isso, na época do governo anterior. Não permitindo, né, o homeschooling no Brasil. Eles não permitiram o homeschooling. Deveria ser feito em escola. Mas o homeschooling hoje tem sido uma saída para os pais que querem nutrir a base, que querem ter certeza do que seus filhos estão sendo alimentados. A gente já mencionou aqui nosso filho com 5 anos, com apenas poucas semanas na escola. Ele já chegou com alguma das ideologias que foi falada a ele lá. Que nós já tivemos que sentar com ele e dizer: Noah, não é assim, meu filho. Você é um discípulo de Jesus, você é um filho de Deus, você é luz onde você está. Porque, gente, eles não estão de brincadeira, não há mais espaço para omissão. Nós, infelizmente, vamos ser responsáveis, vamos pagar o preço pela omissão da geração passada, digamos assim, né? Com respeitosamente ser atribuído uma omissão a eles, aonde, devido ao seu entendimento, a sua interpretação de maneira às vezes até religiosa e grosseira da Bíblia, os fez ter essas atitudes, né? Mas hoje agora cabe a nós, a geração nossa como pais, de desenvolver esse entendimento, de trazermos os nossos filhos para perto do Senhor, para o altar de Deus, para a casa de Deus, para que eles possam ser luz aonde eles estiverem. Mas até uma coisa que eu queria complementar, às vezes a omissão foi da igreja também, mas mais dos pais, porque atribuíam essa responsabilidade à igreja, né? Então os pais por muito tempo achavam que levando as crianças na igreja, eles estariam nutrindo elas, mas não se preocuparam com o que eles estavam vendo na escola, quais as amizades que elas estavam tendo, né? Outras coisitas mais. Então hoje a gente vê aqui se repetindo. Tudo o que aconteceu aqui com este povo, a gente está vendo se cumprindo. Mas como eu falei, eu vejo também pessoas muito fortes nisso,
líderes que estão se levantando fortemente nessa geração para atacar tudo isso, né? E, querendo ou não, hoje a família tradicional é taxada por machista, por tantos por tudo outros... que é de ruim, né? Tudo que é de ruim. Uma coisa que a gente sempre foi tranquilo em operar. Uma família de um pai, uma mãe com seus filhos, né? Às vezes o simples fato de você ter uma família assim, você já é considerado preconceituoso de alguma forma. Sim. Então hoje nós estamos sendo atacados diretamente. A nossa fé, naquilo que acreditamos, vem sendo atacado sistematicamente. Vem trazendo no ataque vem aquela tentativa de ridicularizar, aquela tentativa de colar, né, aquela peixe de, como você falou, de preconceituosos e tudo, mas não, é a base do que nós acreditamos. É a nossa base de fé. Nós como cristãos, nós nos guiamos pela Bíblia. E quando a pessoa não tem base, não tá alicerçado na palavra, acontece como eu li hoje no Twitter, um assunto discutindo sobre... um pessoal numa thread lá discutindo sobre esse assunto, e um deles botou assim, era um vídeo de um pai e uma mãe dando para um menino de aproximadamente 3 ou 4 anos um vestido da Mulher Maravilha, porque o menino pediu, e eles abraçando, eles achando, ai que lindo meu filho, você como menino pedindo um vestido daqui, aí botaram o vestido do menino, o menino dançando, tá igual uma menina, e aí ali todo mundo naquela thread ali, alguns comentando contra, outros comentando a favor, aí um botou assim, sou cristão, sigo a Bíblia e tal, e acho lindo a atitude de vocês, tal, que Deus abençoe vocês. Eu fiquei me perguntando assim, que Bíblia que esse cara tá lendo, gente? Sabe? I'm sorry. Você tá equivocado. Aí que tá. É aquela coisa que eu falo, a superficialidade, a leitura superficial da Bíblia, uma vida cristã superficial, sem compromisso com Deus, apenas de ir na igreja como um consumidor. Você vai na igreja apenas lá para sentar, louvar, ouvir a palavra e sair fora. Dá uma chorada. Se dá uma chorada, sabe, dá uma aliviada no espírito, saiu da igreja, você segue a mesma porcaria de vida que você vive, entendeu? Então, o que acontece? Você vai fazer esse tipo de comentário no Twitter, sou cristão, sigo a Bíblia e acho correto essa prática. Hoje, querendo ou não, muitos de nós, cristãos, não estamos tendo base para se defender de algumas alegações. Outros não se posicionam para não preferem a neutralidade. Porque nós estamos muito rasos. Sim. E até quando? Né? Então nós como pais, nós temos que realmente incentivar não só na educação espiritual, mas na educação acadêmica também. Porque os nossos filhos vão ser ensinados sobre outras coisas na escola. Eles vão ser ensinados talvez por uma história que não é a verdade. Né? Na nossa época já tinha o macaco, não era? Tinha a teoria da evolução, né? Era sempre uma briga, porque Camboriú é uma cidade pequena. Aí quando entrava na parte da teoria da evolução, os filhos de crentes se revoltavam. Todo mundo se levantava e dava aquela briga, aquele fight, né? E hoje, será que isso aconteceria? Ou a gente está mais assim, não quero me incomodar com isso, tô tranquilo aqui na minha, deixa eles passarem lá o que eles querem, mas em casa a gente ensina o correto. Mas a partir do momento que as crianças estão inseridas naquilo ali, eles não vão só pegar o inglês aqui neste caso, ou o português, ou a matemática. Eles vão estar inseridos na cultura. Eles vão estar inseridos naquele corpo, né, da educação da escola, naquele cronograma. Sexta-feira mesmo foi o dia de St. Patrick. St. Patrick. E então, era o dia das crianças irem vestidas lá de vermelho, de verde e tal. E aqui é muito forte, né? Porque aqui tem, na região de Boston, tem muito irlandês. Então, o St. Patrick Day é muito famoso aqui. Então, o Noah veio para casa, né, com essa atribuição da professora. E eu não tinha colocado no meu calendário isso, porque realmente eu não ia mandar o Noah com outra cor neste dia para comemorar esse dia. E tudo bem. E ele veio insistentemente dizendo que a professora disse que era para eles irem com uma determinada roupa. Ou seja, ele já está com 5 anos, ele já tá entrando em confronto com a mãe
por causa de uma orientação da professora. Daí, tudo bem, ele veio, só que eu não tinha visto o que era. Eu disse assim, calma filho, deixa a mãe ver o que se trata, como é que não é, que a gente já conversa. Daí, ele dormiu, acordou. A primeira coisa, quando ele acordou, que ele falou foi isso. Ó, mamãe, tenho que ir com a roupa tal. Eu disse, tá filho, deixa a mãe te ensinar um negócio. Ó, a gente não comemora essa data, né? É uma data que você provavelmente vai até aprendê-la na escola, depois a mãe vai falar mais sobre isso, mas é um santo que a gente não celebra. Não celebra. Até porque quem é o nosso santo? Quem é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a pessoa que a gente segue? Quem é? Ele é Jesus. Disse, pronto, filho. Então, qualquer outra comemoração que não seja sobre Jesus, nós não participamos. Só não deixei ele em casa aquele dia, não sei porquê, né? Deveria ter deixado. Mas não aconteceu, mas acho que também... é importante ele participar, porque é fácil a criança ela se defender junto com a gente. Né? O filho precisa estar exposto. Né, que você fez foi muito legal, mandou ele para a escola, mas deu a base para ele. Porque o que eu percebi nele, desculpa te cortar, ele queria ir com a cor, mas ele não tinha noção do que era. Não, noção nenhuma. Ele só queria ir com a cor porque a professora disse que eles eram para ir para a cor. Até porque na escola dele vai, né? Tem vezes que vai com a cor amarela, porque é do amigo. Mas porque são celebrações, assim, o dia do índio, o dia do amigo, Valentine's, né? Então, às vezes, eles fazem alguma comemoração, né? O centro acadêmico ali, os alunos que cuidam dessas partes de comemorações, tanto que essa semana teve a dança com os pais e filhas para uma determinadas grades. Então, eles fazem esse evento e fazem para ir para a cor. Então, ele não sabia que dia que era, ele não sabia nada disso, por que ele tinha que ir com cor diferente, ele só veio com isso. Então, ele nem no início, ele não estava nem me interpelando o porquê. Ele só queria ir com a roupa porque a professora disse que era para ir. É igual quando ela diz, né? Ó, amanhã vocês têm educação física, então tem uma roupa diferente da educação física, então mesmo que eu sei, ele chega e fala, ó, mamãe, amanhã tem educação física, tem que ir com a roupa da educação física. Então era mais isso, por causa da roupa. Mas a partir do momento que eu falei aquilo para ele, eu disse assim, ó, filho, pode ter certeza que vão ter outras crianças que não vão estar vestidos com essa vestimenta que a professora falou, porque a mãe está até aqui no grupo, e as mães não vão mandar, porque também tem outras mães cristãs que não comemoram. Então você pode ficar tranquilo, que se você não ir com essa roupa, você não vai ser punido de alguma forma, porque eu acho que foi o que ele pensou, eu tenho que ir com essa roupa, porque é isso. A partir do momento que ele entendeu e disse, ok, por mais que ele ainda falou 2 vezes assim, ai, mas mamãe, a professora falou, eu digo, filho, mas não é obrigatório. Pode ficar tranquilo que vão ter outras crianças que vão estar normais de uniforme. E dito e feito, depois ele foi para a escola, voltou e nem falou mais no assunto, tipo, ai mamãe, tinha um monte de gente de outra cor, né? Nada disso. Eu disse, filho, quando for datas que nós comemoramos, por exemplo, está chegando a Páscoa, nós comemoramos a Páscoa. E o que nós comemoramos? Daí ele falou, a ressurreição de Jesus. Eu digo, pronto, o Natal, qual é a comemoração? O nascimento de Jesus. Então, são datas cristãs que nós comemoramos, então também vamos celebrar. Por mais que tenha o lado do coelho, já coloco, né? O coelho que não existe, o Papai Noel que não existe, mas não tem problema, a gente vai lá sabendo que isso não existe, sabendo da nossa verdadeira adoração sempre será Deus. O que a gente fala aqui não é para de repente você agora criar seu filho fora do universo, né? Quero botar uma redoma nele. Como a gente falou, a gente explica para eles, porque muitas vezes você só diz um não pro seu filho. Não pode, não vai. Porque era assim na minha época, né? Meu pai e minha mãe era assim, era não e deu. Não explicava o porquê do não. Qual o princípio, qual a base que levava eles a me dizerem aquele não. E hoje, graças a Deus, nós estamos criando uma geração que conversa com os filhos, que fala para eles o porquê do não, que gera entendimento. Essa é a chave, gerar entendimento na cabeça do seu filho, porque a partir do momento que ele compreender o que vai contra a base de fé dele, que ele professa, não vai precisar você brigar, você forçá-lo a tomar uma atitude, porque ele já vai ter aquilo naturalmente. Então o Noah foi assim, a Bianca explicou para ele, e é feito sempre, como a gente falou, tem a Páscoa, a gente explica
que a Páscoa é a morte e a ressurreição de Cristo. E ele sabe o que é. Mas na escola tem a brincadeirinha da coleta dos ovos, a gente deixa ali tranquilamente. Não é porque a gente sabe que ele tem no coraçãozinho dele que é Em casa a gente não fica enfatizando isso, né? Até teve um Natal uma vez que aqui num shopping perto tinha um Papai Noel e a gente decidiu levar eles lá para ter uma foto com o Papai Noel. Só que a gente esqueceu que a gente explica para eles que o Natal é o nascimento de Jesus. Aí chegou lá, nós pagamos ainda um dinheiro para tirar foto deles. $40. E eles nem deram bola, sabe? As crianças tudo, ai, Santa, porque Santa. Isso, é verdade, né? Nem reparei, eles tipo, que as crianças estavam bem felizes e ele nem aí, tipo... vamos sentar, vamos tirar foto. Mas na verdade, aquele dia eu tava na fila mesmo, assim, me perguntando, senhor, por que nós estamos aqui? Mas tipo assim, sabe quando tu fica assim, vamos ali tirar foto do Papai Noel? Foi a primeira e a última vez. Todo mundo tem, né? Uma foto de criança com o Papai Noel. Todo mundo tem, mas tu não é todo mundo, Já cara. dizia minha mãe. O que nós estávamos fazendo naquela fila, né? Tanto que daí depois mesmo, quando a moça disse $40, eu digo, gente, por uma foto com o Papai Noel, acho que foi mais do que isso, né, amor? Foi 40. Foi 40, mas a impressão, mas isso eu sei que levaram um bom dinheiro nosso lá. 40 foto digital, se você quisesse imprimir, impressa, daí ainda vai. E no fim, eles nem deram bola. Sabe, foi algo assim A Zoe mesmo está indignada com uma amiga que fez uma carta para o Papai Noel. A Zoe está indignada. Como assim, mamãe, ela fez uma carta se o Papai Noel nem existe? Eu digo, filha, mas isso é a mamãe dela, vai ter que ensinar para ela e tudo mais. Mas daí ela fica indignada. Então são princípios, ou seja, a gente já não precisa forçar, não precisa, sabe, não precisa tirar deles o que é lúdico da infância, porque com relação ao nascimento de Jesus, a gente também faz celebrações na linguagem deles, né? Aqui em casa, se você chegar, tem de tudo. A gente faz um presépio, monta... Nossa, na verdade, né? Se você entrar na porta, já vai ter uma tumba com uma pedra no começo, já vai ter umas ovelhas em cima da mesa, assim, porque é o dia todo. A gente mostra para eles, então a gente não deixa ser aquela coisa religiosa de que, não, Natal é o nascimento de Jesus e tal. Não, vamos fazê-los participar, vamos mostrar para eles. Teve um ano na Páscoa, a gente montou uma cruz, a gente deu tinta para eles pintar, eles pintando, depois a gente explicou que aquilo ali simbolizava o sangue de Jesus, depois nós pegamos pão e vinho, fizemos uma ceia com eles ali, explicamos para eles novinhos, e a gente já vem explicando, já vem fazendo a base, colocando ali para eles saberem, né, o que é que eles professam. A Zoe não tinha nem 2 aninhos, mas agora eu tô até rindo, lembrando, porque hoje a gente foi assistir o filme, né, e ele ficava, né, mamãe? Eu, sim, filho, não sei o quê. Porque não sei o que, não esquecer. Né, mamãe? Mas ele falou em 5, né, em sequência. Tipo, me perguntando o que eu achava. E agora ele aprendeu na escola sobre a cabra. Mamãe, a professora falou que cabra dá leite. É isso mesmo? Eu digo, sim, filho. Então, ela falou que tem pessoas que não tomam leite de vaca, tomam leite de cabra. É isso mesmo? Né, mamãe? Eu, sim, filho, é isso mesmo. Então, ele sempre está confirmando, querendo a minha opinião, contigo. Isso, do que ele aprende lá na escola. E daí tem o marido da cabra, né, que tem aquele negócio aqui, ó. Eu digo, filho, o bode. Ele tem uma barba aqui. E ele também tem um negócio assim, ó. Daí ele fala um negócio. Eu digo, eu que sou todo em falar coisa, essa coisa, da outra coisa, e o Noah veio com negócio. Esse negócio, com aquele negócio, quando ele não sabe o nome. E agora, como ele está aprendendo também bastante nomes em inglês, então chifre, por exemplo, era um nome... que ele não sabia em português, né? Porque a gente não chegou nessa parte do chifre. Então, ele tem essa certeza, essa confiança na palavra da mamãe, do papai. Então, tudo ele vem confirmar, porque há uma relação de confiança entre a gente e ele, e também ele já tem algum dos seus princípios formados, já há nele, tanto que há coisas que são feitas na escola, atividades que são feitas que vão contra os nossos princípios, ele geralmente não faz. Com 5 anos, ele teve a capacidade de, no Halloween, foram fazer uma dança lá ao redor de um caldeirão, de uma coisa, lá todo mundo fantasiado. Ele pediu para a professora se ele podia pegar um desenho e pintar. E enquanto as outras crianças estavam lá, ele sentou
e ficou pintando. Então, o que é? Ele já tinha nele esse princípio. Ele já sabia que nós, como cristãos, não celebramos o Halloween. Gente, ore. Ensine e ore, porque o Espírito Santo incomoda. Quando Noah me falou isso, eu disse, Senhor, obrigada. Porque o Senhor enviou o seu Espírito Santo, e todos os dias, quando a gente ora para o Noah ir para a escola, o Espírito Santo vai com ele. E eu sempre falo para o Noah, quando você tiver dúvida com qualquer coisa, peça ao Espírito Santo que ele vai te direcionar. E provavelmente o Noah se sentiu incomodado com aquele tipo. O espírito dele não bateu com aquilo ali, com aquele tipo de coisa que estava acontecendo, né? Uma brincadeira de Halloween. Então ele viu aquilo ali, ele viu que não era certo, não era legal, ele já não se sentiu bem e já pediu outra coisa para fazer. E também aqui eles não podem forçar, né? Mas eles respeitam bastante, né? Mas a gente sabe que tem, assim, né, umas falas, umas coisas que tem que prestar atenção. Mas hoje a gente olhando para a Bíblia, uma coisa que aconteceu assim foi com Sansão, né? Criado ali todo certinho, passou a sua adolescência, né? Tinha um dom divino de Deus que era a sua força e foi se deixado levar, né? Por uma pessoa, né? Uma mulher que não era da sua mesma crença, dos seus mesmos valores, né? E no final da vida ele foi ver isso. E a nossa oração é que isso não aconteça nessa geração, né? Que os olhos, as escamas dos olhos sejam tiradas, né? Os nossos filhos, essa geração, possa ver o que está de errado. Então hoje, quando a gente entra nas nossas mídias sociais, que a gente procure conteúdos relevantes, conteúdos que nos levem para mais perto de Deus e não, né, conteúdos que nos afastem dele. Porque, como o Mozo falou, também tem muita gente que se diz cristã que não tem nada. E neste mundo da maternidade... É um frequentador de igreja, né? Neste mundo da maternidade a gente também às vezes vê bastante conteúdos nesse sentido, né? De mães que se dizem cristãs, até mesmo profissionais, né? Que se dizem de desenvolvimento infantil, de psicologia infantil, mas que às vezes não é de acordo com o que diz a Bíblia. Então, peça discernimento do Senhor. Se você precisa de um profissional para te direcionar, consulte, né? Vá ao seu pastor, à sua pastora, pergunte se a igreja tem profissionais naquela área para indicar, porque às vezes tem gente séria, gente comprometida com a palavra. Gente que tem o mesmo princípio seu, né, de fé, gente que professa a mesma fé, gente que segue. É por isso que todas as vezes que você vê na Bíblia que o povo de Israel se misturava, que o povo de Israel quebrava os princípios estabelecidos por Deus, né, de não comer isso, não se envolver com esse, com aquele. Todas as vezes que acontecia isso, a consequência na nação era grande. A nação era grande. Toda vez que você pega a Bíblia que você lê, e fulano começou a reinar com tantos anos, reinou por tantos anos, fez o que era mal perante o Senhor. Mas na frente, no capítulo, você vê a nação sendo escravizada, Deus castigando a nação inteira. Ele permite, né? Deus permite. Porque o povo se corrompia, o povo seguia o seu líder e se corrompia. E ontem até a gente estava conversando sobre Neemias, né? E foi algo muito interessante porque a gente estava falando sobre a reconstrução dos muros, né? Que Neemias promoveu a reconstrução dos muros. E quando você vai ler o livro de Neemias que está lá, está dividido por famílias. As famílias reconstruíram a sua porção nos muros. O que significa muro? Muro é proteção. Muro é fortaleza. Os muros demonstravam quão forte era a cidade. Então você como família, você como família precisa construir os muros. Você como pai, você como mãe precisa construir como Neemias os muros. Não importa o que fala, porque eles estavam construindo os muros e havia os Sanbalates e Tobias debochando, querendo guerrear com eles, sendo contra, falando mal. Então não se preocupe em ser taxado de quadrado, não se preocupe de ser taxado de preconceituoso, não se preocupe se você está sendo excluído de certas coisas porque você pensa de acordo com a Bíblia.
Você não precisa, é claro, ser ignorante, ofender pessoas, desrespeitar pessoas. Você precisa, respeite a pessoa que pense diferente, mas o respeitar não é abrir mão daquilo que você acredita. Concorda. Né? Você não precisa concordar com aquilo, trazer aquela prática para dentro, sabe, da sua casa, permitir que aquilo aconteça dentro da sua casa. Quando a gente olha para a Bíblia, né, a gente vê que Deus tem propósitos individuais na vida de pessoas, mas tudo começa pela família. Né? Então o moço estava falando de Neemias, eu estava aqui lembrando de Noé. Né? Noé recebeu uma palavra: faça uma arca. Noé influenciou, foi líder do seu lar, foi sacerdote do seu lar, botou os filhos para trabalhar, os 3 filhos, depois os filhos já casaram, todo mundo entrou na arca, ele, a mulher, os 3 filhos, as esposas. Pensa o quanto zoaram, debocharam deles. Pensa o povo, eu fico imaginando, jogando pedra, né? Nossa, sendo chacota de certa na cidade. Para você que de repente não é familiarizado com a história, a época de Noé não chovia. Não chovia e a vinha caía apenas o orvalho e o cara recebe uma orientação de Deus para construir um barco porque vai ter uma inundação, vai chover, vai ter uma inundação. E ali ele passa por anos construindo aquele barco, ele e a família. E Noé é um primeiro, eu creio que na Bíblia é um dos primeiros ministérios de sucesso que teve, porque ele convenceu a própria família. Quantos ministérios que nós vemos que o legado não passa? Sabe, o legado não vai adiante. É claro que existem N fatores que as pessoas, você cresce, você toma as suas decisões, mas há líderes, há ministérios que a gente vê que se limitam apenas ao patriarca da família. Dali não passa, né? E Noé conseguiu transmitir a cultura, transmitiu a visão que ele recebeu de Deus e conseguiu convencer os seus filhos. Né? Ele quebrou o santo de casa, não faz milagre. Não, Noé fez milagre, Noé mostrou para os filhos e salvou a sua família. Foi a salvação da sua família. E ali o que a pastora até falou nesses dias é verdade. Né? Noé se apegou a uma palavra. Deus não ficou falando para sempre com todos aqueles anos que ele ficou construindo a arca. Deus não ficou ali. Não sei o que lá. Não esquece a sua promessa. Né? Não esquece o que eu te falei. Não sei o que. Não. Deus disse assim, deu as coordenadas para ele e pronto. E ali Noé ficou com seus filhos construindo a arca aquele tempão, confiando no quê? Numa promessa. E às vezes nós também somos assim. Né? Nós recebemos uma promessa do Senhor e com o tempo, em vez de a gente se apegar àquela, a gente só fica para Deus: Senhor, o Senhor está em silêncio. O Senhor se esqueceu. O Senhor se esqueceu de mim. Né? Por que o Senhor está tão calado? Gente, se apegue àquilo lá. Prepara a arca, né? Se Deus nos deu a capacidade, né, o entendimento de ter filhos, Ele vai nos dar a capacidade. Só basta você buscar. Só basta nós nos entregarmos a Ele, estarmos aos pés dEle, e Ele vai nos direcionar. Só não podemos negligenciar. Isso é o que a gente tem que abandonar. Né? O Mozo até a gente participou de uma live lá na igreja sobre educação de filhos, vai ao ar até essa sexta-feira, então é mais alguma coisa que nós vamos compartilhar aqui com vocês. O Mozo falou uma palavra muito forte lá. Posso dar um spoiler? Será? Vou dar um spoiler. Quando a pastora perguntou, né, amor, sobre maternidade, você falou que tinha 2 vertentes. Paternidade. Existem 2 palavras. Né, 2 palavras que definem. Não vou dar spoiler de tudo. Né? E uma das palavras que o moço disse que os homens devem esquecer é o ajudar. Então isso, ele falou lá na hora, foi espontâneo, e eu achei de uma sabedoria incrível. Parabéns, amor. Porque é realmente isso. Hoje em dia, até nós estávamos nessa live, o moço ficou assim, nossa, por que eu vou na live se é o Março Mulher e não sei o quê? Eu disse, amor, você precisa ir. Deus te chamou para falar para esses pais. Porque hoje a gente vê uma negligência, né, da família, sim, mas a gente ainda vê uma negligência maior dos homens. Você como homem precisa entender que também é responsabilidade sua. Quando você faz algo dentro de casa, você não está ajudando a sua esposa. Quando você é ativo na criação do seu filho, você não está ajudando ela. Você está cumprindo o seu papel de pai, porque
Como diz uma frase que eu li, que para criar um filho é preciso de uma aldeia inteira. Para criar uma criança, ela exige a atenção de uma aldeia inteira. Você, como pai, precisa estar ativo. Acabe com essa ideia de eu estou ajudando. Você não está ajudando nada, você está fazendo o seu papel. E se você não está fazendo, acorda, é responsabilidade sua. A gente sai, a gente trabalha fora, mas também é responsabilidade nossa. Como falamos no episódio passado, Josué chamou a responsabilidade para si. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas eu servirei ao Senhor. Então você precisa trazer para você essa responsabilidade, você precisa deixar que seus filhos lhe vejam lendo a Bíblia, tornar a leitura da Bíblia um hábito dentro da sua casa. Hoje, por exemplo, fomos fazer as crianças dormir. Uma dica que a gente vai dar para você que tem filho mais ou menos na faixa etária nossa, de 4 e 5 anos. Gente, tem um livro chamado Pão Diário. Você já deve ter ouvido falar ele na versão para adulto, né? Mas tem um pão diário de devocionais para criança. É maravilhoso. Quem sabe você diz, mas o meu filho não quer sentar comigo porque eu fico lendo a Bíblia e ele não entende. Então compre esse pão diário. Procure na Amazon, procure numa livraria próxima de você. É o pão diário para criança. É maravilhoso. Todo dia de noite a Bianca faz a leitura com eles. Hoje eu que fiz a leitura com eles foi algo assim incrível. Eu estava lendo e estava me alimentando, sabe? Eu comecei a me emocionar com a leitura. Estava passando ali a leitura da última ceia, Jesus falando com eles, a parábola da vinha, tudo, e estava tudo ali na linguagem deles e servindo para eles e servindo para mim. E quando eu olhei assim, os dois já estavam quase dormindo. Aí eu fechei, a gente fez uma oração em conjunto. São coisas simples, gente. Você não precisa fazer um culto com 3 hinos da harpa, palavra de oferta, tudo, pregação, louvor especial na sua casa todo dia. Não, é algo simples. Faz o devocionalzinho, mas vai plantando, vai criando a cultura, vai inserindo o princípio, vai inserindo nele ali os valores, que aí o mundo não pega e a geração não se perde. Então, às vezes pode parecer que nós estamos sendo repetitivos, né? Quem nos assiste aí nos acompanha desde o primeiro episódio, mas não. Às vezes alguém chegou agora e alguém está vendo esse episódio. Então, se você quer nos acompanhar mais, saber mais, volte aí, né? Nós estamos no episódio 22, mas é sobre isso. É sobre sermos usados por Deus dentro da nossa casa. Formarmos discípulos. Deus nos chamou para nós discipularmos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, começando pela nossa casa. Então, pai, não se ausente, né? A figura do pai, ela é muito importante nas crianças para gerar a moral nelas e a disciplina. E a mãe, ela trabalha mais a emoção, o coração da criança. Pode ver que geralmente quando a criança, né, mamãe, é porque é alguma coisa emocional. Tá triste? Mamãe. Então, cada um tem o seu papel fundamental. Um não é menos importante, não é mais importante que o outro, né? O pai tem a responsabilidade de trazer a presença de Deus para dentro de casa. E a mãe de dar essa continuidade. Então, o pai, quando a gente olha para a Bíblia, é muito responsável pela parte espiritual da sua família, não só dos filhos, mas também da esposa. E você que de repente aí não tem o seu esposo, seja por uma morte, seja por um divórcio, peça ao Senhor sabedoria para guiar você, para você instruir seus filhos. Quem sabe você diz, Moisés, eu sou sozinho, eu estou criando sozinho, eu sou mãe e pai. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te dê sabedoria. Seja para encontrar um pai para essas crianças, alguém que assuma esse papel, ou seja para que você tenha o direcionamento e a graça de Deus e a sabedoria para inserir princípios, porque a gente vê também mães criando sozinhas seus filhos e conseguindo transformá-los em pessoas vitoriosas, em pessoas de bem para esse mundo. Então a oração é que Deus te dê graça. A minha oração é essa hoje. Você que é sozinha, você que não tem um esposo, você que de repente não deu sorte com um homem, mas você dessa relação nasceu um filho, ter um fruto. Lembre-se, você tem que gerar um discípulo de Jesus.
para ser melhor, para que ele não repita, quem sabe, a negligência do pai que foi feita com ele. Esses dias a gente estava ouvindo uma fala da pastora Sarah Hayashi, né, falando justamente disso. Ela é mãe do Theo Hayashi, da Zoe Lee, e o pai deles abandonou eles quando eles eram ainda crianças. E ela mesmo assim deixava um prato, né, deixava o prato, botava tudo ali e disse para as crianças: a partir de hoje, o pai de vocês é Deus. Ele é pai duas vezes. Ele vai ser o pai terreno e o pai espiritual. Alguma coisa assim que ela falava. Ela mesmo não tendo, o pai tendo abandonado a família, ela fez sim, criou no coração dos filhos a figura paterna. E a importância. Ela botava o prato na mesa, os talheres, e dizia assim: ó, é Deus que senta aqui todos os dias com a gente. O pai de vocês não está, mas Deus está. A partir de hoje, o pai de vocês é Deus. E aquilo gerou, hoje você vê a potência que é a família Hayashi. Você vê o Theo Hayashi aí liderando multidões. Um pai de família, uma visão, um pai de família maravilhoso. 3 filhos, né? 4. 4. Né? E liderando uma igreja, um movimento, e estando envolvido com os maiores líderes do mundo. Ou seja, ele não replicou, né? Ele não teve a presença do pai, mas aquela mãe teve uma sabedoria de Deus, foi guiada por Deus. Então, o episódio começou por um lado e está terminando, encerrando aqui. E eu quero dizer que nesse sentido, é porque eu acredito que tem alguém que está assistindo, tem uma mãe que está assistindo. Que Deus te abençoe, que o Senhor te ajude, que o Senhor tenha misericórdia de você, que você em suas orações peça ao Senhor que Ele te dê essa sabedoria para que você atraia a presença de Deus, que você traga todos os dias, embora muitas vezes sente na mesa só você e seu filho, mas que você traga a presença de Deus para a mesa, que Ele seja o pai que o seu filho não está tendo, que o seu filho cresça com a idade, com a mentalidade, sabendo que mesmo não tendo pai lá no céu, ele tem um pai que atende, que ele apenas precisa dobrar o joelho ou fechar os olhinhos e clamar por esse pai, que o pai vai lhe atender. Amém. Amém? Gente, episódio 22, terminamos aqui. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus e nos vemos na próxima.